Iniciamos mais um encontro dos 8, o tema de hoje, Sanfat, termo bem antigo que foi muito explorado durante a dinastia Song e Ming, né, que os chamados neoconfucionistas exploraram muito esse tema, e que posteriormente Grão-Mestre Moria traz para o Ocidente com o nome de Vida Confu. Então, o tema de hoje é um tema, inclusive, com um material que foi distribuído para vocês, com uma visão bem ampla de diferentes autores sobre o que significa o Sanfat, né? E nós abordaremos isso de uma maneira mais específica, né? Relacionando com o sistema Wing Chun, relacionando com a vida Kung Fu, e com o Kung Fu, ou seja, com o Kung Fu propriamente dito. Tá ok? Sifu, o senhor mencionou dois períodos durante a evolução desse termo Sanfat. O senhor mencionou a dinastia Song, né, e depois o senhor mencionou a dinastia Ming. Tá? O senhor poderia mencionar um pouco como é que foi o processo de evolução desse conceito ao longo dessas duas dinastias? No fundo, é interessante porque muita gente fala dessas duas dinastias, mas foi nesse período que os confucionistas dessa época, né, foram identificados como o que hoje nós chamamos de neoconfucionistas. Tá? Você já tem ouvido falar nesse termo, tá? E ele surge nessa época, e ele é bem caracterizado pela aproximação do confucionismo ao budismo e ao taoísmo. Tanto que você observa que a ideia de Sanfat, ela originalmente vem do budismo. Tá? Alguns dizem que o grande precursor dessa noção foi o sexto patriarca do budismo chinês, né, Huineng, em cantonês Huainan, né, que foi a pessoa que passou a valorizar a percepção individual, a consciência individual, mais do que as próprias escrituras em si. Né? De fato, talvez isso seja um contraponto para que nós possamos entender bem a importância do processo experiencial dentro da aprendizagem, né? E não ficar só na questão, né, da escrita ou na base ou com base nas escrituras da época, né? ou chamados sutras, né? Embora acredite que exista uma conexão entre os dois que resulte efetivamente no Sanfat. Então, essa evolução, ela vem, e é interessante que essa evolução, ela decorre de muitos séculos, tá? Anterior a isso mesmo, porque a própria noção de Sam, né, que é essa noção que hoje nós chamamos de coração-mente, ela muda muito e vai evoluindo ao longo da história da China, né? Até ter mais ou menos essa ideia que nós falamos hoje, que os neoconfucionistas, né, adotaram como chamando de Sanhok, né? Sanhok quer dizer o aprendizado através do San, né? Em oposição ao que eles chamavam de Leihok, que é o aprendizado através do princípio, né? Ou através, né, das regras ou das escritas, né? Então, isso tudo são duas formas de pensar o aprendizado, né? Um aprendizado onde se aprende através de uma maneira mais, né, como nós muitas vezes até enxergamos, né, através de determinados documentos, determinadas coisas escritas, né, chamadas escrituras, ou também o aprendizado que vem da percepção, da intuição, né, que é o que nós chamamos de Sanhok, que vem, né, que tem como uma base importante o Sanfat. Se for uma outra pergunta me vem à cabeça agora, esse processo de evolução desse termo Sanfat,
né? Hoje nós vemos ele muito arraigado dentro da cultura, né? Então, em qualquer, vamos dizer assim, em qualquer área de atividade humana, né, na China. No início, se tem relatos de que área exatamente esse termo ele ficou mais evidente? Ou inicialmente realmente se teve a ideia de qualquer área de atividade? Não, a questão não está tão ligada à atividade, mas ao processo de aprendizagem, né? E, obviamente, que algumas atividades favoreciam mais esse processo do que os outros. Porque o Sanfa, eu acho que vale a pena nós agregarmos, né, bem a ideia de Kung Fu. A ideia de Kung Fu é uma ideia muito importante, né? Porque é uma ideia, uma noção que não existe dentro da nossa cultura. Tá? A ideia de Kung Fu é uma ideia extremamente típica da chinesa. Por quê? Porque nós estamos falando de um aprendizado onde não se percebe que se está aprendendo. É um aprendizado que não se pode ensinar. É um aprendizado que quando você precisa, ele aparece. É um aprendizado, portanto, que você não percebe o processo de evolução. Então, isso tudo, né, e mais, é uma coisa interessante, né, o aprendizado que não decorre de um procedimento técnico ou de acúmulo de informação. É um aprendizado que advém da experiência, é um aprendizado que você exerce, quando você exerce esse aprendizado, ele acontece a partir do momento que você está cultivando a sua própria pessoa. Ou como diz, né, muito do Sanfa, retificando o coração, ou seja, alinhando a sua mente com o que eles chamam de Dou, né, que é o caminho. Isso, na prática, nós podemos dizer que está muito relacionado àquela noção que nós estávamos falando de inteligência estratégica. Por quê? Porque eu preciso prestar atenção no processo de configuração de uma situação para poder explorá-lo e estar em consonância com a situação, né? Estando em conformidade com a situação. Então, é uma ideia, né, que está ligado também à conduta feminina e todos esses temas que nós temos discutido, né, ao longo de todos os nossos encontros. Então, como é que eu posso aprender algo que não pode ser transmitido, que tem uma série de situações nesse sentido? Daí a importância do sistema. Então, o sistema ele vem para poder prover essa condição de possibilidade de aprendizagem, que vai depender muito, né, dessa disponibilidade que a pessoa tem. Em outras palavras, Kung Fu é algo que não se alcança a partir de um esforço direto na situação, ou seja, não se alcança através de um ativismo pessoal. Sabe aquele esforço que você fala, não, eu quero buscar isso, eu vou correr atrás, né? Como eu estava conversando anteriormente numa outra reunião, ainda hoje, né, aquela música que fala, né, vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né, que a ideia de Kung Fu é justamente esperar acontecer. E não fazer, né, a coisa, por quê? Porque não dá para fazer a hora. Né? Nem o relógio faz a hora, né? Ele marca a hora. Então, nós não temos aí uma noção que é muito estranha para o Ocidente. Porque nós estamos acostumados o quê? A ter uma vontade e exercer essa vontade para alcançar os nossos objetivos. E para isso nós estamos fazendo muito esforço. Né? E o Kung Fu, ele passa por um outro viés. Ele passa ao lado desse processo. Daí a importância do sistema para que o sistema se crie uma configuração, né, que é uma configuração estratégica para que as pessoas possam aprender o Kung Fu. Quer perguntar uma coisa? Vamos lá, Márcio. Sifu, eu lembro que você comentou uma vez, se eu estiver errado, me corrija, por favor, falando sobre Sanfa, que ela desperta
a consciência do praticante. Não sei se é a palavra na época, acho que nós comentamos que não era talvez a mais adequada, mas a mais familiar, né, para o ocidental. E se eu estiver certo nessa colocação, se essa consciência, posso dizer assim, ela desperta tanto no discípulo como também no tutor, no mestre, né, no discípulo, no tutor e quem está sendo tutorado. E como que funciona esse processo? Esse processo é um processo interessante, aliás, é até bom você ter lembrado disso, Márcio, porque não existe aí uma relação entre quem está ensinando e quem está aprendendo. Está todo mundo aprendendo. Acha que ele não pode ser ensinado, né? Está todo mundo aprendendo. E por isso que a ideia de provimento, né, do Samfat, que é um dos temas muito importantes dentro da denominação Moyal Wing Chun, ou seja, esse compromisso de provimento, é também um compromisso de vivência do Samfat, porque existem vários níveis de Samfat. E mais interessante, como eu estava falando, né, como não existe esse ativismo para se aprender, o que acontece para alcançar o efeito? O processo, ele gera naturalmente ao efeito. Então, por isso que você observa, né, principalmente esse material que eu enviei para todos, que o Samfat, ele tanto é o processo como o resultado desse processo. É como o Kung Fu. Kung Fu também, ele é desde o esforço que eu faço, não para fazer a coisa. O esforço que eu faço para não forçar a situação de uma maneira equivocada até o efeito desse esforço. Ou seja, os benefícios, né? O resultado desse esforço. Tá? Então, e dentro disso ele passa por uma série de etapas, né? E que isso caracteriza. Por isso que não existe essa ideia, né, de, olha, eu estou no caminho, então eu vou ensinar você. Não, nós estamos juntos, por quê? Porque uma situação, ela vai ser explorada de diferentes maneiras, ou pode ser explorada de diferentes maneiras. Quem tem mais visão vai poder se beneficiar dessa situação, né? E vai poder, inclusive, mostrar para outra pessoa, mas sem necessariamente com aquele ar professoral, olha, vou mostrar aqui porque é assim, assado, porque isso não é Samfat. Porque, mais uma vez, o Samfat está muito ligado a essa consciência que está além das palavras. Quando eu começo a ficar dando conselho para você, dando instrução, essa instrução, ela não é mais Samfat, né? Ela não está mais dentro do universo do Kung Fu, né? Por isso que é tão interessante quando o Grão-Mestre Moyal usa Samfat, né? Ele transporta esse termo para nós no Ocidente como vida Kung Fu, porque isso ajuda bastante a entender o que seria, né, essa ideia, porque eles estão muito ligados. E são termos que, se você observar aí, né, eles são muito nocionais, quer dizer, eles não têm uma conceituação mais teórica aprofundada. Por quê? Porque eles são todos baseados na experiência, né? Por isso que se fala muito, né? Por exemplo, se você observar, muita gente fala que Sanfa vem, né, de Santak e Fonfa, né? Ou seja, da experiência e dos métodos importantes para que essa experiência ocorra, né? Então, e aí que entra aquela ideia do sistema, tá? Do sistema, principalmente o sistema de artes marciais, né? Porque no sistema de artes marciais, o sistema em geral nós chamamos de Haiton, né? Mas o sistema de arte marcial, quando você fala assim de sistema Wing Chun, por exemplo, nós não falamos de Wing Chun Haiton, né? Eu vi, né, muita gente, em função da minha fala, eles apropriam e colocam, né, o Wing Chun Haiton. Eu, pessoalmente, nunca ouvi falar assim. Mas você vê falar de Wing Chun Kinsot, né, porque esse Kinsot é o que é equivalente ao Haiton nas artes marciais, né? E o Kinsot, ele tem, que é o sistema, né, é um sistema de arte marcial, ele tem dois momentos muito importantes, ele tem dois componentes muito importantes, que é o Kinfat, que é a parte física que nós identificamos, né, que são todos os componentes que a gente conhece de um sistema, desde das sequências, né, individuais, até trabalhadores com armas, etc., né, equipamentos, tudo mais. E tem um outro lado que advém dessa prática, que é o Samfat. Por isso que é tão interessante, né, no registro genealógico, escrito por Grão-Mestre Moyal, quando ele fala que
o grão-mestre Mann recebeu, né, o legado por completo, né, do patriarca Tião Assunto, ele coloca nesses termos, porque esse completo não tem a ver com a completude da parte do Kim-Fat do sistema só, mas sim do entendimento do Sanfat do sistema. E esse Sanfat, então, ele expande para fora do sistema, que é a ênfase quando expande para todo o Kung Fu de um modo geral. Por isso, né, que o professor Ni, né, da Universidade de Grand Valley, ele chama muito isso de dimensão Kung Fu, ou ele usa vários nomes, né, ou abordagem Kung Fu, dimensão Kung Fu, até, né, instrução Kung Fu, ou dimensão de instrução Kung Fu, são todos termos para mostrar, não a instrução no sentido de ensinar Kung Fu, mas como, que recomendações são importantes para que o Kung Fu aflore. Por quê? Porque basicamente o Kung Fu, né, dentro do ponto de vista amplo, não esse limitado, reducionista que nós conhecemos como relacionado à arte marcial, ele está ligado a como viver a nossa vida. Cada um tem uma natureza, tá? Por isso que no começo, que não sei, foi o Nathaniel que perguntou, né, no começo, os termos Sim, Sam, era muito grudado, tá? A natureza humana com a consciência que você estava falando, né? Desse coração-mente, tá? Que é a ideia de consciência, né? Então estavam sempre muito grudados por causa disso, porque o grande lance é esse: como que eu vou viver a minha vida?